Olá, eu sou o Dr. Daian Siebra, o apresentador e idealizador do Congresso Mais Saúde, Menos Remédio. E é com muita satisfação que eu anuncio que o segundo dia de palestras está no ar. E o tema de hoje é Trate sua mente, trate seu corpo. Convidamos 10 profissionais renomados para te mostrar como reprogramar a sua mente para vencer a dor, a ansiedade, a depressão, o cansaço crônico e outros problemas de saúde que estão roubando muitas vezes o seu prazer de viver. E de bônus, você vai conhecer uma técnica milenar ainda pouco conhecida para ter mais libido e uma melhor performance na cama. Hoje você vai descobrir a terapia mais eficiente do que remédio para superar a ansiedade e a depressão, com o Dr. Marco Abud. Você vai descobrir como despertar os analgésicos naturais do seu corpo para aliviar suas dores crônicas com a doutora Kelly Lemos. Vai descobrir como combater o cansaço crônico e até recuperar sua vitalidade com o Dr. André Guanabara. O Dr. Breno Faria também conta a sua emocionante história. Cardiopata, ele passou por um transplante de coração e conseguiu superar todas as rejeições do transplante, buscar respostas na nutrologia e na espiritualidade. Quem também fala da importância da fé como parte do tratamento para ampliar as chances de cura e o tempo de internação é o Dr. Roque Savioli. Esses são só alguns dos profissionais de saúde que se apresentam no dia de hoje. E para fechar o dia, hoje em grande estilo, às 19 horas, a especialista em sexualidade, Kátia Damasceno, vai te apresentar uma técnica natural para ter mais libido e disposição na hora H. Então fique bem atento aos horários para não perder nada. Todas as palestras ficam disponíveis por apenas 24 horas. Por isso, reserva um tempo para mudar o rumo da sua saúde e da saúde da sua família. Você confere a programação completa aqui embaixo na página para não perder nada. E não deixe de nos contar o que você está achando de cada palestra na caixa de comentários aqui embaixo da página. A sua opinião é de extrema importância para a gente. Vamos juntos nesse caminho por mais saúde, menos doença e menos remédio. Eu deixo você agora com o Dr. Marco Abud, médico, psiquiatra e fundador do canal Saúde da Mente. Ele vai te mostrar agora como superar a ansiedade e a depressão sem remédios, com a terapia simples que você pode aplicar imediatamente. Aproveita que às 8 da manhã de quarta-feira, todas as palestras de hoje saem do ar e entram novas palestras. Eu desejo para você uma magnífica aula. Então, não é que a medicina tradicional fala para você dar remédio e a medicina alternativa fala para você não dar. Não! A medicina é o estado da arte, a ciência diz que o tratamento ele vai muito além da medicação e para uma grande parte dos quadros, eu posso dizer para a maioria dos quadros, a medicação não é a primeira linha. Por que eu escolhi, fazer psiquiatria? Psiquiatria é uma especialidade que todo mundo torce um pouco o nariz, e é normal, e eu também tinha isso. Isso se deu, essa escolha se deu quando eu estava no 4º ano da minha faculdade de medicina. Foi um período muito turbulento. Minha mãe adoeceu, minha mãe foi diagnosticada com câncer, meu pai já tinha falecido, e eu me vi ali muito jovem, tendo que administrar uma série de questões importantes sobre o tratamento da minha mãe, sobre questões financeiras, e o meu avô, que mora no Rio de Janeiro, ele já é falecido, ele veio para São Paulo para cuidar da minha mãe, só que ele entrou num quadro depressivo. E a depressão, quem já viu uma depressão na terceira idade, sabe que ela é muito diferente de uma simples tristeza. Ele ficou sem conseguir se comunicar, sem conseguir organizar o raciocínio, lento, e nós fizemos uma via crucis de vários exames, passamos em vários médicos, alguns que tiveram uma postura adequada, outros que não tiveram, até que ninguém sabia o que ele tinha, e um médico falou, olha, talvez valha a pena ele ser avaliado no psiquiatra. Era um domingo, estava fechado,
todos os locais, os consultórios. Eu levei ele no Instituto de Psiquiatria, aqui no Hospital das Clínicas, falei que eu era aluno e um psiquiatra de plantão falou com meu avô, fez perguntas pontuais, meu avô mostrou, evidenciou um sofrimento que ninguém sabia que ele estava tendo e foi feito um tratamento e isso foi revertido. Meu avô melhorou, meu avô voltou a ser o que era. Obviamente, com um tratamento adequado, com um plano de tratamento. E isso me fez mudar, falou, poxa, as pessoas não têm uma visão nem do que é esse quadro, é um quadro muito físico, é um quadro muito palpável, não é algo leve ou, entre aspas, psicológico, emocional, no sentido de menos importante, e isso é reversível, a gente trata isso. E isso que me motivou a estudar e a mudar esse conceito, né? Mudar o conceito não simplesmente para a gente defender uma bandeira, mas sim porque se nós olharmos do jeito correto, a gente consegue intervir de uma forma que faça diferença e fazer com que a pessoa tenha um sofrimento aliviado e que ela consiga voltar a fazer as coisas que ela gostava. Eu tive uma formação muito sólida, muito científica, uma das faculdades mais tradicionais do Brasil, e existia um modelo na psiquiatria, na saúde mental, que era um modelo que mudou muito ao longo desses anos, e pouca gente sabe. Até a década de 80, a gente não tinha ideia de como que funcionava essa parte mental, da memória, do raciocínio, das emoções. A gente não sabia. Isso estava muito junto com a filosofia, com a religião. Era difícil a gente separar. Até que na década de 80 foram descobertas as medicações. E aí, opa, quer dizer que tem uma coisa química que faz diferença. E aí migrou de algo que era espiritual e filosófico para algo que era somente químico. Ou seja, era tudo químico, tudo cerebral e tudo com remédio. Claro que teve, obviamente, um interesse financeiro por conta disso, né? No final da década de 80, ali, 1990, foi lançado o Prozac, depois os Zolofts, eram remédios que foram extremamente vendidos, extremamente divulgados. Então, tinha também esse lobby farmacêutico e a depressão, a ansiedade, todos esses quadros eram puramente uma alteração da serotonina e logo você tinha que tomar um remédio que aumentava a serotonina para reverter, senão você não tinha escapatória. A medicina, a neurociência, ela está sempre evoluindo. Depois eles viram que tinham aspectos sociais, aspectos psicológicos, até que começou a nascer a neurociência, para que a gente pudesse aprender como que áreas diferentes do cérebro se conectam. O nosso cérebro ele é como um carro, uma Ferrari muito potente, e cada área é responsável por uma função. Tem um acelerador, tem um freio, tem a direção, tem a marcha, tem o que vai colocar um óleo para lubrificar, tem um aquecedor, tem um resfriador. Tudo isso precisa estar funcionando em sintonia. E conforme a neurociência foi vendo, nós acabamos com esses conceitos. O nosso conceito é que está tudo integrado. O conceito é que nós temos que ativar áreas responsáveis pelo prazer, pela realização, pela execução, pelo propósito, pelo pertencimento e proteger áreas responsáveis pela dor, pelo alerta. E isso a gente consegue fazer de várias formas, não somente com remédios. Então caiu por terra que a explicação é a questão da química do remédio, logo você tem que tomar. Não, você pode fazer isso através de mudanças alimentares, de mudanças de hábitos, mudanças na forma como você se relaciona com os outros, na forma como você tem um padrão de pensamentos. Então, isso tudo foi ampliando e hoje em dia a gente tem um modelo que é um modelo de contínuo e isso é bacana. Como assim? Não é mais um modelo saúde e doença. O modelo que eu tenho uma saúde mental ou eu sou doente mental. Isso é um modelo ultrapassado e é um modelo que vem com peso, com preconceito. Ninguém quer ser um doente mental. Não. Hoje a ideia que nós temos é uma escala, é um contínuo. Nós temos a saúde mental, que basicamente quer dizer o quê? Quer dizer eu conseguir suportar os problemas da vida, aguentar o tranco e continuar produzindo, trabalhando, me relacionando. Isso é ótimo, é importante que a gente tenha isso. Só que isso não traz a felicidade. Tem um outro patamar, que é o patamar que a gente quer chegar, que é o bem-estar mental, a prosperidade, a satisfação com a vida, em que eu estou produzindo algo que eu sinta que tem um propósito, em que eu acho que eu estou impactando o mundo, em que eu me sinto conectado profundamente com as coisas, com a natureza, com as outras pessoas, em que eu tenho uma sensação
de que eu estou totalmente engajado naquilo que eu estou fazendo, eu consigo me concentrar, eu consigo absorver tudo que está ocorrendo, eu me sinto motivado, otimista. Isso é um polo. E em alguns momentos, por N fatores, a gente vem para esse outro degrau aqui, para essa outra ponta, em que eu começo a sentir coisas, meu pensamento se altera, eu começo a ter prejuízos nas minhas ações, na minha energia, e isso começa a me paralisar, a impedir que eu tenha relacionamentos e que eu tenha conquistas. O grande segredo é a gente perceber e pegar a pessoa, que todos nós podemos estar nesse polo vermelho aqui da paralisação, e alterarmos através de estratégias que sejam validadas e muito além da medicação, para que a pessoa possa passar rumo a uma vida próspera, uma vida com pertencimento, com bem-estar, com realizações, com conquistas e com legado. Então, isso é a visão que nós temos da saúde mental hoje, e isso que foi a minha transformação como médico, a minha transformação pessoal, e é isso que eu proponho para os meus pacientes e alunos. Existe essa ideia ainda, que é esta ideia da década de 80 e a década de 90, que é o modelo estritamente químico do sofrimento e do funcionamento mental. Então, é muito interessante porque algumas pessoas falam, poxa, mas ainda tem essa visão que tem que dar remédio. Não, não tem essa visão. Não tem essa visão pelo conhecimento atual e não tem essa visão por quem trabalha a saúde mental, o bem-estar mental de uma forma atualizada e contemporânea. Então, não é que a medicina tradicional fala para você dar remédio e a medicina alternativa fala para você não dar. Não! A medicina, o estado da arte, a ciência, diz que o tratamento, ele vai muito além da medicação e para uma grande parte dos quadros, eu posso dizer para a maioria dos quadros, a medicação não é a primeira linha. E isso não é uma questão alternativa, não é um segredo, ou pelo menos não deveria ser. Eu entendo que na prática, no dia a dia, nem sempre nós vemos isso. Mas só para a gente poder resumir, né? Então, assim, o que a gente quer, e eu gosto muito dessa frase, muita gente me pergunta, mas, doutor Marco, você então acredita, né? Você é a favor de remédio, você é a favor de suplemento, você é a favor de alimentos, você é a favor de atividade física, você é a favor de yoga, de meditação? E eu digo assim, eu sou a favor daquilo que funciona para ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento e ter energia, ter disposição, ter concentração para conquistar as realizações e os relacionamentos que são importantes para ela. A medicação, ela é reservada para quadros graves, quadros crônicos ou alguns quadros que têm um componente genético, biológico muito intenso. A grande maioria, e eu posso dizer isso sem, receio de estar cometendo aqui algo que seja um pecado, de algo muito fora do que é a ciência. Não, quadros ansiosos, leves, moderados, quadros depressivos, leves, moderados, as estratégias naturais, as estratégias não medicamentosas, claro, as estratégias corretas, não medicamentosas, elas são tão ou mais eficientes do que os remédios. A ansiedade, ela é o quadro de saúde mental, né? O transtorno mental. Esse nome transtorno é ruim, é o nome que nós damos oficialmente. A ansiedade tóxica, patológica, ela paralisa a nossa vida. Ela faz com que a gente tenha crises em momentos onde não deveríamos ter. Ela faz com que a gente evite fazer coisas para não ter a crise, mas a gente evita também ter o prazer. A gente fica prisioneiro de ter que estar sempre apreensivo, esperando quando a próxima crise vai acontecer. A ansiedade tóxica, patológica, é o quadro mais comum que nós temos no mundo, e no Brasil é um quadro que é uma verdadeira epidemia. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Com a pandemia, estima-se que esse número de brasileiros com ansiedade tóxica patológica tenha duplicado, quiçá triplicado. Ou seja, nós temos aqui uma avalanche de pessoas que estão tendo uma ansiedade paralisante ao invés de uma ansiedade construtiva. E por que eu falei da ansiedade?
porque além dela ser muito comum e atingir assim uma quantidade imensa de pessoas, se você não teve, você vai ter ou você vai conhecer alguém muito próximo que vai sofrer disso. Isso é estatístico. Por que eu falo? Além de ser muito comum, a ansiedade, o tratamento para ansiedade, o pilar do tratamento não é com remédio. E muita gente não faz ideia disso. Por quê? Porque foi estudado e viu que remédios calmantes, aqueles tarja preta que aliviam na hora, eles são gostosos? São. Quem já tomou no meio de uma crise de ansiedade sabe que eles causam um alívio muito intenso. Porém, eles são remédios que anestesiam o cérebro. Não é que ele trata o circuito da ansiedade, ele simplesmente deixa a pessoa paralisada, anestesiada, ela não sente a coisa ruim, mas ela não sente prazer também. E esses remédios, depois que passam o efeito, volta. Ou seja, eles não mantêm a pessoa bem, eles não tratam a causa e eles podem levar prejuízos sérios a médio e longo prazo. Então, existem estudos muito sistemáticos, muito enraizados, que mostram que essas medicações vão causar problemas de memória, de concentração. Existem outros remédios antidepressivos que não causam dependência, mas que têm muitos efeitos colaterais. Problemas de libido, náusea, tontura, dor de estômago, deixar a gente meio aéreo, com a concentração meio ruim. A grande questão é que esses remédios, todos eles, para a ansiedade, por exemplo, eles se mostram muito menos eficazes do que um método, que é um método chamado de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Ou seja, a cura para a ansiedade, o tratamento para ter um ouro não é com remédio. A insônia não se trata com remédios. Eu tenho essa frase porque é verdade. Não existe remédio que trata a insônia. Existe remédio que desliga o cérebro, que faz você ficar sedado. Só que você não dorme de verdade porque ele não promove um sono profundo que é restaurador. O tratamento para insônia, a primeira linha, e isso tem em todo mundo. Na Inglaterra, tem no Canadá, tem na Austrália, tem nos Estados Unidos. Os protocolos para tratamento de insônia, primeira linha é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Quer dizer o quê? É um treino de pensamentos, sensações e emoções para que a gente possa recalibrar, retreinar o cérebro e voltar a dormir bem. A neurociência permite que a gente tenha esse tipo de tratamento focado no tratamento natural. Existem suplementos, existem mudanças na alimentação, existem técnicas de mindfulness, de meditação. Então, se a gente soma tudo isso, nós conseguimos tratar 80%, 90% dos quadros e não só tratar, prevenir recaídas, ou seja, melhorar e deixar a pessoa bem sem a necessidade do uso de remédios. Só que o problema é nós darmos o remédio, primeiro, porque a gente não tem tempo de explicar para o paciente o resto. Segundo, porque mesmo que eu fale para o paciente tudo isso, ele não tem onde fazer. Terceiro, porque não tem profissionais que possam orientar ele para ter essas mudanças que não são complexas, mas elas precisam ser feitas da forma correta. Não existem esses profissionais no Brasil. E quarto, por uma questão de velocidade no atendimento. Quem aqui já foi atendido pelo SUS? Quem aqui já foi atendido por planos de saúde? Que é importante ter? É importante. Mas se alguém já passou em psiquiatra em plano de saúde, e eu sei porque eu atendi isso quando eu acabei de me formar. Eram marcados 8 pacientes, na minha agenda como psiquiatra num plano de saúde, 8 pacientes por hora. É um paciente menos de 10 minutos. Você tinha 8, 7 minutos para falar com o paciente. Em 7 minutos. O que é mais rápido? Você dá uma receita para ele que vai aliviar na hora, mas vai deixar ele dependente, sem conseguir ter o raciocínio, a vitalidade, e não vai tratar o quadro, mas vai aliviar, ou explicar tudo isso? Claro que dá a medicação. Então, por essa soma de ter interesse econômico, mas a falta de tempo, falta de informação dos profissionais e falta de profissionais que possam orientar essas mudanças, a gente tem essa falsa impressão de que a gente trata isso só com remédio. Então, é para a gente mudar esse paradigma. Existe tratamento, existe cura para a grande maioria dos quadros. Cura é acabar com os sintomas e evitar que eles voltem, e isso
pode sim ser feito de forma muito eficaz, de forma estudada, de forma validada, através de método científico. Então, a questão que o remédio ele é uma parte extremamente pequena e não fundamental para a grande maioria dos quadros. Durante muito tempo, né, como eu disse, até a década de 80, havia essa separação entre a mente e o corpo. Aliás, a mente, né, se você me perguntar, muito aluno me pergunta, qual que é a diferença de mente para cérebro? E a resposta é, não sei e não importa. Por quê? Porque essa divisão era um conceito antigo. Era um conceito em que nós colocávamos nessa caixinha do que é emocional, do que é mental e do que é espiritual, tudo aquilo que nós não tínhamos ideia de como funcionava. A partir do momento em que nós começamos a entender, através de várias tecnologias inovadoras, aparelhos de ressonância, tomografia, PET scan, em que nós conseguíamos ver a estrutura e o funcionamento da química do cérebro, a ativação, a conexão, nós começamos a perceber que na verdade, essa diferença, quem inventou fomos nós. E é importante a gente separar as coisas. Olha, é importante. É importante por quê? Porque a gente separa para poder estudar. Conforme o conhecimento médico, científico, ele vai evoluindo, sinceramente é impossível um médico conseguir estar extremamente atualizado em todas as áreas da medicina. É impossível. Se ele falar que ele está, ou ele está iludido, ou ele está mentindo. Por quê? Porque a cada 5 anos, em média, todo o conhecimento médico muda. Ou seja, todos os protocolos eles mudam em média a cada 5 anos. Você tem que aprender tudo de novo. Então, é importante a gente dividir. Claro que não tem como, por exemplo, eu estar atualizado nas últimas tendências, as coisas mais inovadoras, por exemplo, da cardiologia. Não tem como eu estar extremamente atualizado nas últimas tendências da endocrinologia, não tem como. Então é importante que a gente esteja acompanhado de pessoas que ofereçam as ferramentas corretas, que saibam muito bem a área dela e saibam muito bem a hora de chamar outra pessoa competente. Resumindo, a diferença entre mente e corpo é uma diferença que não existe, assim como não existe a diferença entre osso e músculo para o nosso corpo. Quando a gente está com dor, a gente está com dor. A gente divide para poder estudar. Uma outra questão que muita gente pergunta. Poxa, mas é verdade, por exemplo, então, que você melhorar a questão do intestino, você melhora a depressão? Quer dizer que você melhorar a questão imunológica, você pode melhorar a ansiedade? Sim, e o contrário também é verdade. Porque o corpo ele está conectado, ele está totalmente ligado. Então, nós sabemos que existem 3 causas, por exemplo, biológicas para todos os quadros de saúde mental. Depressão, ansiedade, insônia, déficit de atenção, transtorno bipolar. Cada quadro vai ter um desses componentes mais forte, mas sempre tem os 3 do ponto de vista biológico. Primeiro, todos os quadros estão associados a um processo inflamatório cerebral importante. A inflamação ela é boa para reparar o nosso tecido do corpo quando tem uma lesão. Só que se a gente entra num processo inflamatório muito crônico, isso vai começando a minar, a lesar as áreas saudáveis do corpo. Então, inflamação. Outra questão, tem alterações químicas, alterações na serotonina, mas muito além disso, no glutamato, na dopamina, na noradrenalina, no GABA, e tem alterações nas conexões, na comunicação de áreas diferentes do cérebro. Então, inflamação química e conexão, isso está, digamos, na base de todos os quadros. Claro que cada quadro vai ter uma especificidade única, e nós temos que alterar isso. Questões alimentares. Nós sabemos que, para quadros depressivos leves e moderados, a gente fazer uma mudança na dieta, colocar uma dieta anti-inflamatória, que é estudada, isso promove uma melhora de depressão para esses pacientes, equivalente, por exemplo, para pacientes que tomaram sertralina. Atividade física, olha só que interessante, você fazer uma caminhada
30 minutos, uma caminhada rápida, não precisa nem fazer nada muito, digamos, sofisticado. 30 minutos, 3 vezes por semana, por 12 semanas, você consegue, em quadros depressivos leves, ter a mesma melhora do que, por exemplo, quem tomou Zoloft, que é um dos principais antidepressivos. Outra questão tem a parte intestinal. A gente sabe que a depressão, ela altera a inflamação, altera a parte imunológica e altera a flora intestinal. Então, a gente melhorando quadros depressivos e ansiosos, em geral, a gente melhora a parte intestinal. O contrário é verdadeiro? Também pode ser. Mas tudo isso nós temos que, então, ter em mente que essa separação é uma separação errada, é uma separação ultrapassada. E, no fundo, não importa muito, porque o que quer não é a gente entender se isso é da nutrologia, se isso é da psiquiatria, se isso é da endocrinologia. Quem tem que entender isso somos nós. Quem está sentindo tem que saber que ela está sendo ajudada por alguém que consiga saber muito daquilo que ele sabe, que consiga se unir com profissionais que sejam competentes e que promovam a melhora para a pessoa, que é exatamente aquelas questões que são pilares da nossa vida, da felicidade, relacionada ao engajamento, aos relacionamentos, à concentração, à produtividade e à sensação de que ela pertence a algo maior do que ela. Então, o que a gente quer é isso. Só que cada profissional vai ajustar naquilo que mais vai aproximar a pessoa do objetivo dela. Mas será que a psiquiatria ela não dá muito diagnóstico? Eu não quero ir num psiquiatra, por quê? Porque eu não quero, eu não sou louco. E se eu for no psiquiatra, eu vou sair com um diagnóstico que eu não quero ter, que eu não tinha antes, né? E com um remédio. E essa visão é uma visão que, na verdade, não tem a ver com diagnóstico e que não tem a ver com o fato da gente estar ou não sofrendo. Por quê? Porque o sofrimento, ele existe e se nós estamos sofrendo, se nós estamos sentindo coisas que estão atrapalhando a gente quer melhorar, não importa o nome que se dê para isso, né? O que existe, de fato, então, não é um excesso de diagnósticos. O que existe é um excesso de profissionais que não sabem diagnosticar e uma falta de profissionais especializados. Existe também, claro, uma falta de conhecimento claro sobre como que funciona esse processo de melhora, esse processo de cura, esse processo de tratamento. Diagnóstico, ele tem uma questão objetiva. E o que quer dizer um diagnóstico psiquiátrico? Que tem nomes péssimos. Isso eu acho que sim, eu acho que o nome é muito ruim. Mas o diagnóstico psiquiátrico, ele é feito, todos eles, baseados em 3 critérios, tá? Baseado numa descrição de um conjunto de sensações, de pensamentos e de comportamentos que a pessoa está tendo. Que mais? Tem que ter um tempo adequado. Isso não pode estar acontecendo um dia, isso não pode estar acontecendo uma hora. Então tem que ter um conjunto de sensações, tem que ter um tempo e tem que ter prejuízo. Ou seja, o que a pessoa está sentindo por um tempo determinado está atrapalhando esta pessoa de trabalhar, de estudar, de produzir, de se relacionar e de aproveitar a vida. Então, quando a gente tem um conjunto de sensações que duram um tempo e que estão atrapalhando a pessoa de conquistar as coisas importantes, a gente fala que tem um diagnóstico. É simples assim. Diagnóstico psiquiátrico não tem a ver com, não precisa ter a ver com questões da infância, com questões relacionadas a traumas do passado ou outras questões. Basicamente, ele é essa descrição. Nós vamos ver esses componentes que são importantes depois. O problema é que o nome que nós damos é muito ruim. E, além do nome ser muito ruim, a gente tem a ideia de que se eu tiver este diagnóstico, eu sou louco, isso tem a ver com a minha personalidade, isso nunca vai passar e necessariamente eu vou ter que me entupir de remédio o resto da vida. Isso é o problema. Eu, por exemplo, tive, nessa época em que meu avô teve esse adoecimento, eu também comecei a ter crises de pânico. Crises de pânico são crises de medo, de um medo intenso,
que é uma reação natural do corpo, que o corpo ele sabe fazer essa reação de medo, quando ele percebe que algo pode destruir. É a mesma reação que a gente tem quando vem um leão, quando vem um assaltante, quando vem um ônibus. É uma descarga de adrenalina muito intensa para a gente poder reagir. Só que no pânico, isso vem quando não existe essa ameaça, um alarme falso. E isso vem com uma sensação de morte, é desesperador. Eu comecei a ter crises de pânico, eu comecei a ficar preocupado com a possibilidade de eu ter uma outra crise. Eu ficava vigiando o meu corpo, eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas estavam falando para mim, porque eu estava com receio de vir uma crise e eu ter que sair rápido e a pessoa me achar louca. Eu não conseguia dormir, eu comecei a ficar cansado, os meus músculos tensos, eu ficava com a parte do ombro toda dolorida. Se nós formos ver, isso é um diagnóstico. A questão é que dar um diagnóstico é simplesmente a gente está dando um nome para aquilo para saber tratar. Era um diagnóstico de uma ansiedade generalizada com um transtorno de pânico. E a questão é, isso é para ser olhado e tratado de forma que seja eficaz. E como eu falei, a grande maioria, e esse quadro eu posso dizer que eu experimentei, melhora muito, passa e permanece bem sem a necessidade do uso da medicação. Então, se você está sentindo algo que está durando mais do que 2 semanas, que está te atrapalhando, por mais que você não acredite, saiba que existe uma esperança. É importante que você se cerque de informações e de profissionais, de um caminho que vá te guiar dessa parte, digamos, paralisante para uma parte de saúde e de bem-estar mental. Mas é possível. Então, se você está sentindo isso, não compre a ideia de que isso é fraqueza, de que você necessariamente vai precisar ser taxado como louco, ou que você é assim, ou de que não tem o que fazer a não ser se te entupir de remédio. Tudo isso é mentira, são conceitos ultrapassados. Se você está sentindo isso, não precisa brigar contra isso, não precisa, digamos, fingir que nada está acontecendo. O que a gente precisa é começar a dar passos na direção da melhora. E o primeiro passo é ter a informação e um caminho para seguir. Isso é o mais importante. Então, por isso que eu não gosto de falar que tem um excesso de diagnóstico, porque estatisticamente tem uma falta de diagnóstico, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não recebe tratamento. Então, quem tem ansiedade, cerca de 90% dos quadros de ansiedade, eles são possíveis de serem curados. E serem curados de forma natural, não medicamentosa, porém correta. A questão é que, por que a maioria das pessoas não consegue isso? Porque a grande maioria não procura tratamento, ou demora, porque tem o receio de receber um diagnóstico e de isso querer dizer que ela não tem como sair, que ela é fraca, que ela é louca, que ela é descontrolada. Isso tudo é besteira. Dar o primeiro passo de procurar uma informação e uma ajuda correta, essa ação vai ter que vir antes da motivação. Por quê? Porque o sintoma ele vai fazer com que você queira ficar parado. Vai vir um pensamento de que tudo isso é besteira. Vai vir, digamos, uma sensação de que nada vai dar certo. A gente vai agir porque isso vai fazer com que a sensação e a motivação venham. Claro, agir na direção certa, mas a ação digamos, o primeiro pilar, é o elemento mais importante para a gente conseguir livrar-nos desse sofrimento e conseguir voltar a ter prazer. A ação vem antes da motivação e vem antes da sensação. Então, é focar em dar um passo na direção correta. Isso é muito mais importante do que ficar preso em nomes de diagnósticos, em nomes de doenças. Os nomes são péssimos, nós damos esses nomes para saber como que a gente tira a pessoa disso. E isso passa, isso é reversível, a gente precisa, de fato, estar na direção correta. Bom, de uma forma simples, existem algumas estratégias que são eficazes, estratégias naturais, que funcionam de verdade para tratar e manter a pessoa bem quando ela está num quadro depressivo, num quadro ansioso e num quadro de insônia, que são os 3 principais quadros que minam a nossa energia, que minam a nossa imunidade, que minam a quantidade de
energia mental mesmo que nós temos para conquistar os relacionamentos, para poder cuidar da casa, para cuidar das pessoas que são importantes e conseguir colaborar com a nossa comunidade. Então, existem alguns tratamentos não medicamentosos que são muito eficientes, que são tão ou mais eficientes que as medicações. Quais são eles? Primeiro, é um tipo de terapia, mas é uma terapia que tem começo, meio e fim, uma terapia direta, prática, passo a passo, que tem um tempo determinado, que é chamada de terapia cognitivo-comportamental, que é um treino para mudar pensamentos, sensações e ações, mas muito prático e com tempo determinado. Outro tratamento, mindfulness. Mindfulness não tem a ver com nada espiritual, não tem nem a ver com ficar meditando muito tempo. É nós treinarmos a prestar atenção no momento presente e treinar, soltar os pensamentos, as emoções, os julgamentos negativos. Qual que é o terceiro? Mudanças na alimentação. Nós colocarmos alimentos, priorizarmos alimentos anti-inflamatórios. Quarto, nós usarmos suplementos, quer sejam suplementos minerais, suplementos relacionados à parte alimentar, suplementos relacionados a ervas, a fitoterápicos, a chás, que promovam uma química saudável para o nosso corpo e para o nosso cérebro. E o quinto é nós termos o corpo em movimento. Não precisa ser nada de uma forma muito intensa, mas fazer com que o nosso corpo esteja saia da inércia, que é a questão da atividade física. Então, terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, alimentação, suplementos e atividade física, esses 5 componentes, eles têm o poder de tratar a grande maioria dos quadros sem o uso de medicação. O remédio, ele alivia o sintoma físico, só que ele não muda a forma como o seu cérebro pensa e ele não ajuda você a conquistar as coisas que a insônia, que a ansiedade tiraram da sua vida. Ou seja, ele melhora parcialmente e isso é fundamental. Imagino que muitas pessoas que estão aqui ouvindo, que fazem uso de medicação, como, por exemplo, remédios tarja preta, Frontal, Rivotril, Lorazepam, Diazepam, ou que usam remédios como antidepressivos, Luvox, fluoxetina, sertralina, Effexor, que fazem o uso melhor ou mais ou menos, só que aí tentam parar, o que acontece? Passa mal, tem sintoma de abstinência e volta ao quadro. Aí a pessoa ela tem aquela ideia de que ela nunca vai conseguir ficar bem sem remédio. Por quê? Porque os remédios, eles melhoram mais ou menos, eles só atacam uma parte do problema, que são algumas sensações físicas, eles não melhoram tudo, e o remédio não previne recaída. Ou seja, se você para a medicação e não muda esses 5 elementos, pelo menos alguns deles, a chance de você ter uma recaída é muito alta. A boa notícia é que nós conseguimos fazer essa reprogramação da nossa mente de uma forma altamente eficaz, de uma forma estruturada e passo a passo. Então, a ansiedade, ela engana o seu cérebro. Ela faz com que você ache que tudo é perigoso e ache que você não dá conta de melhorar. A gente precisa mostrar para o cérebro que ele está enganado. Para isso, a gente precisa mostrar que nós conseguimos lidar com aquilo, que eu tenho força para superar, e eu preciso mostrar para o cérebro que aquela ameaça é uma ameaça falsa. Só que se a gente só alivia a sensação e não muda pensamentos e comportamentos, nós continuamos nessa prisão. E o mindfulness, muita gente acha que tem a ver com meditação e espiritualidade. Não. O mindfulness é um treino científico, não tem nada de espiritual, vamos colocar ali que você precisa ter uma teoria, uma filosofia oriental para fazer. Não. A ideia é um treino de você colocar a sua concentração no momento presente. É um treino de concentração para que você possa se concentrar no que você está fazendo, aproveitar uma conversa, uma companhia da outra pessoa e quando surgirem pensamentos ruins, e vão surgir, quando surgirem outras ideias, a gente conseguir perceber e soltar. O mindfulness ele é treinado de uma forma muito prática também. Ele pode ser treinado através de meditações muito curtas, em geral, nos programas que eu tenho, começa-se com 3 minutos por dia, e isso vai sendo aumentado gradualmente, e, em geral, em 4, 8 semanas, existe uma melhora extremamente importante.
Então ele é feito com essas práticas de meditação guiada, que não precisa ser em lugar específico, não precisa cruzar a perna, não precisa de incenso, simplesmente seguir algumas instruções por 3 minutos por dia. Ou você pode fazer isso também no seu dia a dia. Então, existem treinos de mindfulness com alimentação. Isso ajuda você a comer menos calorias. Existem treinos de mindfulness quando você está escovando o dente, quando você está conversando. Então, isso é você treinar o músculo da concentração no cérebro. A terapia cognitivo-comportamental e o mindfulness, juntos, eles têm, olha só, 95% de eficácia para tirar os sintomas da ansiedade, ou seja, a ansiedade intensa, você fazendo isso por pouco, num período curto de tempo, 90% a 95% do que você está sentindo some. E ao longo do tempo, ele tem 98% de chance de fazer com que você nunca mais tenha ansiedade. Enquanto com as medicações, se você parar de tomar, a chance de vir é quase que 100%. Ou seja, o tratamento que ataca a causa da depressão, da ansiedade, da insônia é a terapia cognitivo-comportamental com mindfulness. Esse é o tratamento que melhora e que previne, ou seja, esse é o tratamento que cura. O remédio, ele seria um adjuvante para casos muito específicos. Só que você pode, em alguns casos, ao invés da medicação, fazer uma mudança alimentar, colocar um suplemento que atue em algumas substâncias específicas. Por isso que, se você soma TCC com mindfulness, tem até um nome para isso, em inglês eles dão um nome, digamos, mais difícil de falar, que é o mindfulness junto com esse treino de pensamentos e comportamentos, nós conseguimos ter o melhor, usar o melhor da neurociência para poder remodelar o nosso cérebro e conseguir desligar as áreas da dor e aumentar as áreas do prazer e da concentração. Quando o corpo ele tem uma lesão, quando alguma coisa ataca o nosso corpo, existe um processo de inflamação, que é basicamente uma produção de muitas substâncias e muita química, muitos radicais livres, ativa o sistema imunológico. Para quê? Para que vá lá e consiga, fazer com que aquilo seja diminuído, apagar aquele incêndio. Então a inflamação, né, inflama, basicamente ocorre todo um processo no cérebro para atacar aquele inimigo que está agredindo e fazer com que ele seja tapado. Então tapa o buraco, entre aspas. É bom a gente ter inflamação? Claro que é bom. É bom a gente ter inflamação no corpo inteiro. O problema é que nós sabemos que nas últimas décadas, principalmente, o estilo de vida que nós temos, todos nós, tanto o estilo de vida em termos de hábitos, em termos de sono, em termos de tecnologia e o estilo de alimentação que nós temos, é um estilo de alimentação que promove no corpo cerca de 17 vezes mais inflamação do que propriedades anti-inflamatórias. Ou seja, é importante ter a inflamação para proteger quando tem um inimigo. Só que se a gente não tem o outro lado da balança, um lado que vai aliviar, que vai anestesiar, contra-atacar a inflamação, esse processo inflamatório começa a atacar o próprio corpo. Ele começa a agredir as áreas saudáveis do corpo. Isso acontece no coração, isso acontece nos vasos sanguíneos, isso acontece nos nossos neurônios. Por isso que a inflamação ela tem sido estudada como uma das causas de vários tipos de doenças, tanto físicas quanto do ponto de vista de saúde mental, relacionada a problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, problemas relacionados a envelhecimento precoce, a envelhecimento cerebral, problemas de memória. Então, é isso. A nossa vida hoje em dia, ela é 17 vezes mais inflamatória do que não inflamatória, e essa inflamação começa a atacar as próprias células saudáveis do corpo. Por isso que nós combatermos a inflamação é fundamental para que a gente consiga prevenir esses quadros, consiga prevenir o envelhecimento físico e mental e também consiga tratar quadros que estão ocorrendo. E uma das formas que nós fazemos isso é através de mudanças alimentares, porque, como eu falei,
O estilo de vida nosso, industrial, ocidental, enfim, é um estilo de vida com alimentação muito inflamatória. Então, existem várias mudanças que nós podemos fazer e existem vários suplementos que têm efeitos anti-inflamatórios. Do ponto de vista que a gente, digamos, do primeiro passo, né, para ser simples, uma coisa que aumenta muito a inflamação é açúcar refinado. E nós termos alimentos que têm aquele, digamos, alto índice glicêmico que faz com que a gente tenha um pico de açúcar no sangue e depois uma queda. Quando nós, então, comemos açúcar refinado e farinha branca, carboidratos simples, em excesso, isso faz com que o corpo ele fique muito ativado em termos de inflamação e isso faz com que o nosso cérebro ele fique numa gangorra, em momentos onde ele está muito acelerado e momentos onde tem uma queda. Isso é algo que faz com que o nosso humor piore, o sono piora, a concentração piora. Ou, por outro lado, se a gente colocar alguns tipos de alimentos e suplementos que constroem hormônios anti-inflamatórios, a gente consegue prevenir isso. Se nós usarmos alimentos e suplementos que combatem os radicais livres são como se fossem pequenas munições que o nosso corpo tem que vão atacando as células saudáveis. Então, se a gente usa questões antioxidantes, a gente consegue combater, neutralizar esses radicais livres e prevenir essa lesão. Por exemplo, um suplemento que ele é talvez um dos mais estudados, muita gente ouviu falar que tem um profundo efeito anti-inflamatório, é o ômega 3. Ele é um construtor de blocos anti-inflamatórios no corpo. Existem questões de probióticos, existem questões de outros tipos de chás e suplementos, de fitoterápicos, mas a gente evitar alimentos que coloquem carboidratos simples, açúcar refinado, a gente privilegiar uma alimentação que tenha componentes anti-inflamatórios e antioxidantes, isso é um passo fundamental não só para que a gente se sinta melhor, mas para que a gente tenha uma memória e concentração preservadas ao longo da vida e que a gente também consiga conquistar a melhora de corpo, a melhora de energia, a melhora de saúde que todos nós queremos. Então, combater a inflamação protege o nosso cérebro e faz com que ele consiga funcionar de uma forma melhor e por mais tempo. Como eu falei anteriormente, quadros de sofrimento mental, eles alteram a forma como o cérebro pensa. Então imagina que eu tenho meu óculos, imagina que a depressão, ela faz com que eu veja o mundo através de um óculos negro. A ansiedade, ela faz com que eu veja o mundo e as minhas sensações através de uma lente vermelha. Tudo é um perigo, tudo é catastrófico. Né? A insônia, ela faz com que eu veja o sono com uma lente vermelha. A hora de dormir fica algo muito sofrido. Enfim, a gente entender que quando nós estamos nesse sofrimento, a nossa energia e a forma como nós enxergamos o mundo está alterada. Esses quadros, eles enganam a nossa mente. Então, o que eu posso dizer para você que está sentindo isso? Primeiro, não acredite em tudo que o seu cérebro vai estar produzindo de pensamento, principalmente pensamentos de que não há saída, de que eu já tentei tudo e não vai dar certo, de que não há esperança, ou de que eu não tenho condições de fazer, que eu não dou conta. Isso são pensamentos guiados, mediados pela ansiedade, pela depressão, não são pensamentos reais. E o terceiro e eu gosto dessa frase, o jeito mais rápido de nós vencermos a ansiedade e a depressão é agindo. Não há nada que faça a ansiedade ser derrotada mais rapidamente do que a ação. Agir não é agir de uma forma atabalhoada, não é agir sem propósito, e não é agir para resolver rápido. É dar o primeiro passo na direção certa, digamos, a decisão mais importante que você pode fazer. Existe saída, existe esperança. O que nós precisamos é sair da inércia. Como eu falei, agir na direção correta e dar o primeiro passo. Nada tem o poder de vencer a ansiedade e a depressão mais rápido do que a ação.
Olá, tudo bom com você? O que achou da palestra que acabou de assistir? Nós queremos te ouvir e saber o que você está achando desse evento. Então não deixe de nos falar a sua opinião sobre esse congresso online gratuito produzido pelo Dr. Dayan Siebra e a equipe da Vita Science na caixa de comentário aqui na página. Enquanto a próxima palestra não começa, eu posso te passar uma dica rápida de exercício de 2 minutos para emagrecer? Pode parecer bom demais para ser verdade, mas fazer um único exercício de 2 minutos ou até menos 2 vezes por dia pode te ajudar a emagrecer de forma saudável e melhorar a saúde. Basta fazê-lo antes do café da manhã e antes do almoço todos os dias. Os resultados são ainda melhores se forem aliados a uma alimentação saudável e a bons hábitos de vida que você está descobrindo no Congresso Mais Saúde, Menos Remédios. Esse exercício é bem simples. Tudo o que você precisa é pegar um copo com água, colocar 4 colheres do suplemento em pó SB3 em um copo com água, misturar e tomar. Simples assim. Essa mistura da fórmula SB3 é composta por 3 nutrientes: o picolinato de cromo, o gengibre e o psyllium, que na quantidade e na combinação certa te ajudam a reduzir a sua fome, diminuir a compulsão por doces, aumentar sua energia e disposição, regular o intestino e aumentar a queima de gordura. Já são mais de 7.000 pessoas que vêm emagrecendo com a ajuda do SB3, como a Silvânia, que conseguiu reduzir o desejo por doces fazendo uso dessa fórmula aceleradora do emagrecimento. Assim que eu adquiri o SB3, foi incrível. Já no terceiro dia de consumo, eu observei que eu não tinha mais compulsão por doce. Não tinha vontade nenhuma de doce. Eu via o doce e eu não tinha vontade. Observei também a minha energia. Gente, eu fiquei com energia. Eu não tinha energia antes, sabe? Para andar muito. Eu nem fazia caminhada, porque eu não conseguia. E foi instantâneo. Comecei a ter aquela energia, querer correr, sabe? Tudo que eu fazia era com muita rapidez, então ele me ajudou muito. E eu recomendo a todos, na verdade, porque se fez bem a mim, fará bem a todos vocês. Por isso, se você está em busca de um empurrão para acelerar o seu processo de emagrecimento, queremos te dar uma oportunidade única de ter acesso a essa fórmula. Aproveite que a próxima palestra ainda não começou. Clique no link aqui da página e garanta o seu desconto. Continue acompanhando esse evento único, 100% gratuito, que está reunindo os maiores nomes da saúde natural para apresentar para você soluções naturais para prevenir e combater dores, queda de cabelo, falta de libido, diabetes, hipertensão, câncer e outros males. Até breve. corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, foi um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais.
que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.